Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos falando sobre oração e nessa semana nós vamos falar sobre oração, louvor e ação de graças. E eu te pergunto, você sabe a diferença entre louvor e ação de graças? Talvez não, talvez sim. Mas vamos ao texto? Filipenses 4, de 4 a 7. Diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso e muito conhecido. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Muito interessante essa expressão de Paulo para que a gente viva uma vida alegre, uma vida de gratidão, contente, feliz. O que é gratidão? Gratidão é uma emoção, certo? Que está interna aí, obviamente, né? As emoções, está lá na sua alma e que involuntariamente, surgindo lá de dentro, enquanto as ações de graça são expressão voluntária da gratidão. Então vamos lá. Gratidão é uma emoção, algo que você sente. Então quando alguém faz algo por você, você agradece, você é grato, certo? Está lá dentro de você, você se sentiu grato por aquilo. Às vezes as pessoas fazem algo por você e você pode nem se sentir grato, por isso que é uma emoção, né? Então você precisa cuidar disso para que você não seja alguém ingrato, porque gratidão é uma emoção e precisa ser cuidada. Agora, ação de graça é uma expressão voluntária. Então, e ambos têm a ver com o passado, né? Porque você é grato por algo que né? Ou alguém fez por você ou para você, então já fez, é passado. Ação de graça também, você vai agradecer pelo mesmo motivo. Agora, a oração não parte do passado para o presente como louvor e ação de graça. Ela parte do presente, normalmente, para o futuro. Ela parte de agora, pedindo algo que vai acontecer. Obviamente, tem a oração de louvor, de gratidão, certo? E aí, mas ela parte do presente, ela pode resgatar o passado, mas ela tem uma ideia muito mais de futuro, enquanto louvor e ação de graça tem uma ideia do passado para o presente. Isso não importa tanta coisa, mas é legal só para a gente ver de onde saem as coisas. A gratidão e a ação de graça sempre volta para o passado, como eu já disse. Então, gratidão é diferente, por exemplo, ou qual seria o oposto de gratidão? Você diria ingratidão. Mas a Bíblia vai trazer uma outra palavra. A Bíblia vai trazer a palavra murmuração. E aí nós precisamos tomar muito cuidado porque há dois tipos de murmurações. Então, por exemplo, quando você está lendo Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na aula dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele murmura de dia e de noite, ou ele medita, que essa ideia de meditação é de murmuração, ou seja, esse primeiro murmurar aí, que o Salmo 1 está se referindo, é uma ideia de falar baixo, e você repetir isso, né? Bem-aventurado o homem, e falar baixo, e ficar repetindo, esse é o primeiro ponto. Mas não é esse tipo de murmuração que nós vamos, obviamente, falar aqui. É aquela murmuração que é uma ingratidão, só que a Bíblia traz como murmuração. Se você já leu o Antigo Testamento, se você lê Êxodo, você vai entender o que é murmuração. O povo está escravo no Egito,
Deus manda Moisés e Arão, vai falar com o faraó. Quando eles saem da primeira vez, o que acontece? O faraó aumenta os encargos, né? Ele fala, olha, não dê mais matéria-prima para eles, eles têm que entregar o mesmo tanto de tijolos, e eles se virem. A carga pesou sobre eles e eles murmuram sobre Moisés e Arão. E aí começam as pragas, e eles murmuram porque o faraó não deixa. E aí depois que tudo acontece, que eles saem, eles murmuram porque a noite é fria demais, porque de dia é quente demais, a noite é fria demais. Eles murmuram porque aí não tem comida. E aí Deus providencia o maná de manhã e as cordonizes à tarde. Eles murmuram porque não tem água. E aí o cajado é batido na água, a água que era amarga se torna doce. E eles murmuram porque Faraó vem atrás. E eles estão murmurando, reclamando. Deus está fazendo, agindo e eles murmurando. Diferente de Êxodo capítulo 15, que quando há a travessia do Mar Vermelho, que Moisés ele entoa um cântico bem conhecido e ele vai começar a lembrar o que acabou de acontecer, que Deus os tirou do Egito com seu braço forte. E aquilo sim é um louvor junto com a ação de graças, é algo maravilhoso que Moisés faz. Mas murmuração e gratidão não habitam o mesmo coração ao mesmo tempo. Ele pode habitar o mesmo coração em tempos diferentes. Alguém pode ser muito grato hoje e murmurar muito amanhã. Mas quando nós estamos nesse momento, ou nós somos gratos ou não somos reclamões. Não tem meio termo. Então, quando nós estamos orando, ou nós vamos fazer oração de gratidão, ou nós vamos levar reclamação para Deus. Agora, quando nós estamos diante de Deus, ainda que a gente vai nessa de murmurar, a oração verdadeira vai começando a nos quebrantar e mostrar quem Deus foi, quem Deus é e quem Deus será, porque Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus. Então, quando a gente vai com esse coração ingrato, murmurador, reclamador, mas a gente se põe diante de Deus, Deus vai trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança e vai mudando a nossa forma de enxergar. E o que eu quero dizer com isso não é que Deus vai mudar às vezes a situação, porque às vezes nós estamos orando para que familiares se curem. Nós precisamos muito de uma cura. Que nosso familiar está passando por uma fase terrível e a gente quer cura e a gente ora por aquilo. Então, quando a gente se põe diante de Deus, quem precisa ser transformado? O orante ou Deus? Então, sempre temos que pensar nisso. Nós partimos do pressuposto que nós precisamos ser transformados. Então, quando nós chegamos em oração diante de Deus, com tudo que temos e somos, e deixamos Deus nos transformar, nós vamos sair com essa paz que nós lemos em Filipenses 4, que excede todo entendimento. Porque no entendimento comum, nós deveríamos estar desesperados pela situação. Nós deveríamos estar agonizando pela situação. Mas há uma paz em nós, e essa paz só é possível quando eu me ponho diante de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Sejam alegres. Eu repito, sejam alegres. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Gratidão, louvor, ação de graça, agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez. Porque andar com Deus não é um instante, é uma história, é uma vida. Assim como você cresce num casamento, se relacionando com a pessoa e você não separa por uma única coisa que a pessoa fez, mas você sempre vai olhar a história. Porque se a gente olhar um momento, às vezes nos desanima, em várias circunstâncias. Mas a gente tem uma história, e essa história vai nos dar motivos de gratidão.
E aí, nesse momento, a gente traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. A murmuração é um reflexo de um coração ingrato. Pessoas agradecidas não têm tempo nem disposição para parar e reclamar. Estão preocupadas com outras coisas. Não é que a vida não vai bem em todos os sentidos, mas é para além disso. Porque o coração entendeu que há um Deus que está conosco. E se Deus está conosco, tudo que nós temos que viver é viver uma vida leve, alegre, felizes, fazer as coisas de forma que as pessoas falam, como você consegue? No meio da pandemia, no final da pandemia, como você consegue? No desemprego do jeito que está, a firma falindo, as coisas se destruindo, como você consegue estar em paz? Pois é uma paz que excede todo entendimento, que brota num coração que é grato, porque Deus já fez, Deus faz e Deus fará. Isso tem a ver com fé também, porque nós acreditamos, temos fé num Deus único e verdadeiro, que fez, que faz e que fará. Independente do que acreditamos ou não, Deus é Deus verdadeiro. A gente pode desconfiar? Podemos. E isso não muda quem Deus é. Podemos murmurar? Podemos, mas isso não muda quem Deus é. Agora, um murmurador diante de Deus é alguém ainda que não entendeu quem Deus é. Então, vamos nos colocar diante de Deus e fazer essa oração de louvor e ação de graças. Vamos viver uma vida leve de adoração, de louvor e de ação de graças. Que a nossa vida seja assim e transmita essa leveza para todos que nos rodeiam. Para isso, precisamos nos entregar em oração. 3 perguntas e com isso encerramos o vídeo de hoje. Primeira pergunta. Primeiro, se você sente uma oração atendida, certo? E a pergunta sai daí. Como você sentiu? Então você vai responder uma oração aí que você ouviu ou que você fez e Deus respondeu, e aí você conversa aí como você se sentiu. Qual foi o sentimento de ter certeza que Deus respondeu essa oração? 2. Quanto tempo você não se sente assim? Dessa forma aí que você descreveu agora. E número 3. Você tem sido grato? Ou você só lembrou coisas de 1930, 1990? Deus abençoe e boas reflexões.